noite, tudo bem? Tô dando um jeito aqui da luz não me iluminar muito. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero falar a respeito da oportunidade de empreender com doTERRA, né? Então, assim, muitas pessoas começam a consumir os óleos e aí percebem tantos benefícios, né? E benefícios na saúde física, na saúde emocional. E o compartilhamento acontece de forma muito natural. Então tem... Boa noite, Josane, Luiz, Dai. Então, assim, muita gente acaba fazendo a atividade, né, de empreendedorismo com doTERRA de forma natural. Assim como a gente indica uma pizzaria, um bom mecânico, né? Então, assim, eu indico o mesmo mecânico há anos, pizzaria aqui perto de casa tem uma ótima, então eu sempre indico. E quanto que eu ganho por isso? Nada. Apenas o prazer de saber que a pessoa, tipo, eu tive uma experiência boa e eu tô indicando uma experiência que eu sei que vai ser boa pra pessoa também, né? Então, doTERRA acaba sendo um compartilhamento assim, algo que flui muito naturalmente e que a gente de fato pode desenvolver em paralelo com qualquer atividade que a gente faz. Afinal de contas, eu não preciso parar de fazer o que eu faço para indicar a pizzaria mais perto da minha casa, né? Então, isso vai acontecendo de uma forma tão natural e tão boa, né? Porque imagina que você não tem uma boa noite de sono e você começa a utilizar os óleos essenciais e você dorme bem. Ou que você sofre com crises de rinite, sinusite, dor de cabeça, retenção de líquidos e outras questões mais sérias como TDAH, hiperatividade, falta de concentração, TOD, né? Então, tantas questões mais sérias, diabetes, né? Então, tem muitas situações do nosso dia a dia que os óleos essenciais nos proporcionam um alívio. Por quê? Eles levam para o nosso organismo o que o organismo precisa para funcionar corretamente. Hoje em dia, ainda que a gente queira ter uma boa alimentação, né, e nos alimentamos de frutas, verduras, legumes, hoje é tudo muito cheio de agrotóxico, né? Então a gente não tem mais a qualidade dos alimentos que a gente tinha antigamente. E isso naturalmente afeta na nossa saúde, né? Por exemplo, autistas. Existe uma pesquisa que confirma que em 2025, um quarto das crianças serão autistas. E é comprovado que questões como estresse, ansiedade, má alimentação, poluição, isso tudo está relacionado ao número de autistas. E, por outro lado, pessoas que têm uma boa alimentação, que usam óleos essenciais, elas costumam ter menos inflamações no corpo e dessa forma, a gente tendo menos processo inflamatório, a gente sente menos dor. Elas têm uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, né? Então, assim, claro que isso leva um tempo para acontecer, porque tá ligado também a um estilo de vida, onde você faz alguma atividade física, você faz uma boa ingestão de água, né? Então faz todo ali um processo para que você possa de fato ter uma qualidade de vida. Mas digamos que você está tendo essa qualidade de vida, está obtendo resultados físicos e emocionais com o uso dos óleos essenciais, e aí você começa a compartilhar, né? Começa a falar para as pessoas a respeito desses benefícios. E a doTERRA, ela tem um plano de compensação para quem deseja empreender, para quem deseja tornar esse compartilhamento que acontece de forma natural, mas que elas desejam fazer isso de forma profissional. Então, assim, naturalmente eu indico o que me faz bem, mas eu posso fazer isso profissionalmente, ainda que em paralelo com outras atividades, né? Como eu falei, não preciso parar de trabalhar para indicar a pizzaria, do mesmo jeito que eu não preciso parar de trabalhar para indicar um óleo essencial. Até porque, digamos, eu tô aqui com óleo de limão siciliano. Então, eu tô trabalhando, tô lá na empresa, tudo, aí eu vou pegar uma garrafinha com água, que essa aqui é a minha garrafinha. Para você colocar óleo essencial, a garrafinha tem que ser de vidro ou inox, tá? Aí eu tô lá trabalhando, venho aqui e boto uma gotinha de óleo essencial na minha água. Aí todo mundo faz o quê? Pergunta, o que é isso? Para que serve, né? E aí você vai falar, olha, isso daqui faz um detox no fígado, no rim, na vesícula,
é diurético, basifica o pH do sangue, então inibe os processos inflamatórios, tem uma forte ação antioxidante no organismo. Se você se sente muito inchada, ele promove a retenção de líquidos. Quem que não vai dizer eu quero, né? No entanto, que o limão siciliano realmente é um óleo muito vendido, ele tem um preço muito acessível e um efeito grandioso no nosso organismo. Ele tem uma ação antioxidante e com essa ação, imagina, tudo que oxida envelhece. Então, se a gente conseguir fazer com que as nossas células tenham uma proteção antioxidante, isso a gente consegue também com alguns alimentos e tudo, a gente vai prevenir esse envelhecimento no nosso corpo, a gente vai postergar, né? E aí você toma um golinho de água e dá para a pessoa experimentar. Precisou parar de fazer o que você estava fazendo para isso? Não. Você continua com a sua atividade, mas compartilhando saúde, tá? Um outro óleo que a gente compartilha também com muita naturalidade é o hortelã-pimenta. Então, o hortelã-pimenta eu coloco aqui uma gota nas mãos, esfrego e inalo. E quando eu faço isso, abre todas as vias respiratórias. Aí a gente pode passar também aqui, ó, um pouquinho na nuca, ele refresca. Aí uma outra coisa muito boa de fazer também é colocar no céu da boca. Quem aí já fez? Me conta. Se você já colocou uma gotinha de hortelã-pimenta no céu da boca. Refresca tudo. E é muito bom para vícios em geral, né? De alimento, de drogas, de bebida, de tudo. Então, ó, dá aquela refrescada. Parece até que você acabou de escovar o dente quando você faz isso, né? Botar uma gotinha. É legal quando a gente tá ali usando hortelã-pimenta e aí você fala, experimenta aqui. Aí dá lá na mão da pessoa, né? Ela dá uma gotinha pra ela. Faz virar, você vai ver só. Aí você pode fazer isso. Você fala assim, ó, experimenta aqui, né? Aí bota lá na mão da pessoa. Aí, antes dela esfregar, né? Que a gente fala. Você fala pra ela botar o dedinho, pode ser o dedinho, e pôr no céu da boca. Aí depois esfrega, inala. O que sobrar nas mãos, passa aqui no pescoço. Aí o hortelã-pimenta com uma gota já faz um monte de coisa. Bom, né, Josane? Nossa, ele refresca demais o hálito. É muito bom. E aí, às vezes, agora já tem hortelã-pimenta com pastilha, né? Mas quando não tinha, era uma excelente opção da gente refrescar o ar, né, da boca. Principalmente agora que a gente tá andando muito de máscara, né? Colocar uma gotinha dele na máscara e colocar na boca também, porque às vezes quando a gente tira a máscara, ficou tanto tempo com a boca fechada, né? Que às vezes o hálito não tá muito bom. Boa noite, Yolanda. Então, e aí, imagina, pra fazer isso tudo, isso aqui que eu fiz, usar o limão e inalar o hortelã-pimenta, eu não precisei mudar de atividade, né? Então eu posso fazer isso naturalmente no meu dia a dia. E esse é o nosso trabalho, né? A gente tem todo um suporte, claro, com aromaterapeutas, com médicos fundadores da doTERRA. Esse manual aqui que a gente utiliza, que é o manual Modern Essentials, né? Então, a gente tem todo um suporte, e-books, treinamentos semanais. Então, a gente tem muita fonte de informação séria para nos capacitar para utilizar os óleos essenciais, né? E aí, eu sempre preciso falar o que são os óleos e como eles agem no nosso organismo. Porque algumas pessoas acham que os óleos essenciais e as essências são as mesmas coisas, e não são. Os óleos essenciais, eles são a alma da planta, o sistema imunológico da planta. Então você, né, sabe que a planta ela não sai do lugar para se defender, para se alimentar, nada do tipo. Então ela precisa, né, como Deus colocou, a natureza fez com que ela tivesse um sistema imunológico que a protegesse. E é isso que é o óleo essencial. Então, e como nós também somos natureza, tudo se conecta muito bem, né? O óleo essencial, ele não tem nenhuma adulteração, nenhuma manipulação química. É tudo natural. Eles têm compostos químicos, mas são da própria planta, né? Então, eles também têm uma ação de penetrar na célula e promover alguns óleos, promovem a apoptose, né? Que é o suicídio da célula que está alterada. Então, uma gotinha dessa hortelã-pimenta aqui, ó, que eu inalei e coloquei na boca, equivale às propriedades em benefícios para o nosso organismo de 28 xícaras de chá. Então, imagina a potência, né, boa que esse óleo essencial tem no nosso organismo. E a questão dele poder penetrar na célula, né? Então, por todo o processo que ele passa, ele pode penetrar na célula e promover todos esses benefícios
que nós falamos sempre aqui no canal e temos os vídeos e tudo mais, né? Estamos sempre compartilhando sobre os benefícios dos óleos essenciais aqui. E os óleos essenciais, eles têm uma abordagem natural, porém muito eficiente, porque ele age na causa. Então, uma pessoa que sofre com rinite, sinusite, se ela faz o uso diário do hortelã-pimenta, ela vai ter todas as vias respiratórias limpas, e isso vai ser uso diário. Então, não vai ser aquela coisa de ficar usando antialérgico quando tá com alergia, ou antibiótico quando tá com a sinusite. Você vai utilizar o óleo essencial para que a sua parte respiratória funcione bem e você não chegue a ter as crises, né? Então, isso é muito sensacional. De fato, age na raiz, age para lidar com o problema e levar uma solução, e não para remediar, que é o que a gente tá acostumado. Gente, essa fumacinha passando na minha cara aqui tá meio estranho, né? Mas é o meu difusor muito chique aqui. Peraí, deixa eu passar ele pra cá, que ele para de passar fumaça na minha frente. E aí, o que acontece? Os óleos essenciais do Terra, que é o que nós utilizamos e compartilhamos, eles têm o selo de pureza, que é o CPTG. Esse selo, ele certifica, né, a pureza dos óleos. E para que ele tenha essa pureza toda, há todo um processo, né, de plantação. Então, os óleos, eles são extraídos dos locais de origem. Então, por exemplo, a melaleuca é extraída da Austrália. E aí é feito um teste antes da colheita, depois da colheita, outro teste para saber se está no padrão, né, do Terra de óleo essencial. Então, tem todo esse cuidado para... Deixa eu diminuir aqui um pouco. Então, tem todo esse cuidado para a gente poder ter realmente uma eficiência, né, de resultado, principalmente nessa ação que a gente fala do intracelular, tá? As formas de uso dos óleos é aromática, tópica. Aromática é essa questão aqui que eu coloquei da inalação, através do difusor ultrassônico. Esse daqui, ele tem o temporizador, né? E ele é muito eficiente, ele realmente vaporiza muito bem. A gente tem o uso tópico. O olíbano-é. O olíbano-é da Somália. É uma raiz extraída na Somália. E aí, o uso tópico, né? A gente vai aplicar na pele, desse jeito que eu passei aqui na nuca. A gente pode aplicar na sola dos pés, enfim, alguns pontos de aplicação. E também ingestão, né? Para ingerir, o óleo ele tem que ter autorização para ser ingerido. E os óleos essenciais do Terra, a gente tem uma linha, né, que é autorizada pela Anvisa para ingestão. O óleo que está na embalagem de 5 é o mesmo que está na embalagem de 15, porém o de 5 ml sai com aroma natural. Então, eles são considerados flavorizantes, tá? Então, mas você pode ficar tranquilo quanto à ingestão dos óleos. E aí, vamos lá. E aí, beleza. Então, tá, Adriana? Ó, aqui a gente tem uma caixinha. A gente tem várias opções de kits de óleos, né? Mas essa daqui é uma caixinha com 10 óleos e é a farmácia natural completa. Então, com esses 10 óleos aqui, você já consegue ter toda a necessidade da sua família, assim, o básico, né, do dia a dia atendido, sistema cardiovascular, neurológico, respiratório, antioxidante, humor, ansiedade, depressão, antifúngico, anti-inflamatório. Então, assim, a gente tem uma linha bem completa nessa caixinha, tá? Caixinha é só por causa do tamanho, né? Mas ela é uma caixa muito, muito grande de benefícios. E quando você adquire essa caixa aqui, deixa eu já falar, você pode pedir para o seu consultor te enviar um e-book com 150 formas de uso desses óleos, tá ok? Ok, então tá bom. Adriana, ok, entendi sobre os óleos, agora eu quero saber como é que faz, né? Como é que desenvolve esse negócio e por que que eu devo empreender com doTERRA? Isso também é um ponto muito importante que a gente precisa falar. Por que que a gente vai empreender com doTERRA? Aí você fala, Adriana, mas tem tantas maneiras, né, de empreender, por quê? Por que doTERRA, né? E doTERRA pelo seguinte, eu empreendo há uns 15 anos, mais ou menos. Eu falo sempre 10, meu marido fala, Adriana, 10 anos passou faz tempo já. Mas deve ter pelo menos uns 15 anos. Muito valiosa, Rose. Essa caixa é preciosíssima. Na verdade, eu empreendi desde menina, né? Então, assim, eu sempre tive um emprego, mas eu vendi alguma coisa. Então, eu já vendi bijuteria, já vendi relógio, já vendi roupa. Enfim, sempre batalhei por algo a mais, né? Quando eu tinha, acho que uns 19 anos, eu tive um box de roupa. Então, eu sempre busquei empreender. E o que que eu observei empreendendo dessa forma tradicional, né? Acho que vai fazer
3 anos que eu vendi a minha última empresa e do modelo tradicional. E o que eu observei empreendendo dessa maneira? Muita despesa, muito custo. Não dá para você iniciar um negócio no modelo tradicional sem um bom dinheiro, pelo menos aí, se for algo muito pequeno, uns 10 mil reais, 20 mil reais, menos que isso você não consegue fazer nada. Se você for fazer do jeito certo, que é ter capital de giro para pelo menos 6 meses de negócio, aí o valor aumenta bastante e fica ainda mais inacessível das pessoas poderem empreender, né? Então, além de você ter que ter um capital inicial muito elevado, você vai pagar aluguel, vai pagar funcionário, contador. Então, você vai ter uma série de despesas. E o que eu sempre falava, né? A gente já começava o mês com uma certeza. Eu preciso pagar 10 mil reais de conta para manter a porta aberta. Fora fornecedor, estoque de mercadoria. Então, é um investimento muito alto e muitas vezes você não consegue obter. Por exemplo, eu sinto na pele a dor, né, e o desespero que a maioria dos empreendedores estão passando nesses meses aí de pandemia, né? Porque mesmo que o comércio voltou a abrir, as pessoas não estão na rua. Eu mesmo não vou pra rua do jeito que eu ia no Oliveira Lima aqui, eu andava nas lojas. Eu não faço mais isso, né? Eu vou onde eu tenho que ir e volto pra casa. Acabou. Então, eles estão sentindo isso, né? E a gente trabalhando dessa maneira que nós estamos trabalhando em casa, trabalhando pelo WhatsApp, com as mídias, né, com as redes sociais, a gente tem conseguido continuar trabalhando, graças a Deus, trabalhando ainda mais, né? Justamente porque nós atuamos na área da saúde, então as pessoas elas precisam de saúde e elas estão tendo muita clareza disso, e é a saúde física e emocional, né? Então as pessoas estão mais abertas para esse tipo de solução natural. Elas estão tendo que lidar mais com seus conflitos com elas mesmas, conflitos com a família. Então, assim, as questões de ansiedade, insônia, isso tudo tem aflorado demais, né? Quem já tinha esses processos já tá um pouco pior, quem não tinha está desenvolvendo. Então, elas estão se abrindo. Quando a gente fala de uma solução natural para suporte às emoções, suporte à ansiedade, as pessoas estão abertas, né, para nos ouvir. Então, empreender do modo tradicional é algo bastante desafiador. Aí tem a questão de funcionário, pagar salário, encontrar bons funcionários, né? Encontrar pessoas comprometidas com o seu sonho, porque na verdade o empreendedor é quem sonha. O empregado, ele trabalha ali, do mesmo jeito que amanhã ele pode trabalhar em qualquer outro lugar, né? Então o sonho do empreendedor é dele, é ele que tem que estar ali no controle o tempo todo. E se a gente para de trabalhar, mesmo como empreendedor, um pequeno empreendedor, o negócio também para. Então a gente tem que estar ali o tempo todo produzindo, né? E a maneira que a gente pode empreender através dessa parceria com a doTERRA é muito vantajosa. Primeiro porque, assim, não existe um investimento inicial. Porque a gente fala, Adriana, quanto que eu invisto? Não, você não investe nada. Por quê? Porque essa caixinha aqui que você compra, ela não é um investimento. Ela é algo que você vai utilizar no dia a dia para o bem-estar físico e emocional seu e da sua família. E aí esses mesmos olhos você vai utilizar para demonstrar, para compartilhar, para proporcionar às pessoas do teu convívio experiências com os olhos, né? Então não é um investimento. E por que é interessante a gente empreender com a doTERRA? A doTERRA ela é uma empresa que foi fundada em 2008, tá? Então, ela tem a missão de trazer óleos de altíssima qualidade para todo o mundo. Hoje, ela está em mais de 50 países, então, ela tem 12 anos de vida, mais de 50 países, uma estrutura muito consolidada. É uma empresa que não tem dívidas, não é uma empresa de capital aberto. Aqui no Brasil, ela acabou de completar 2 anos, então a gente tem um mercado gigantesco para trabalhar, né? Aqui no plano de carreira, eu vou falar um pouco sobre o plano. Mas para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, que é um lugar enorme, né? A gente tem uma pessoa graduada Diamond. Então, assim, agora que tá começando a surgir novos Diamonds, então a gente ainda tem um mercado muito grande para desbravar, né? E o que a doTERRA tem de vantagens? Primeiro, que a gente, como eu falei, a gente atua na área da saúde, né? E as pessoas estão mais propícias a buscar saúde. A segunda coisa é que a retenção na doTERRA é muito elevada. O que é retenção? Vou dar um exemplo. Eu trabalhava no ramo de joias folhadas, né? Então,
Eu fiquei mais de 10 anos com a marca de joias, criei uma marca, fiz todo o processo, tudo. Ela até existe até hoje porque eu vendi toda a estrutura. Mas enfim, quando eu vendia um brinco para alguém, às vezes passava 2 anos, ela voltava e dizia assim: menina, esse brinco aqui, ó, é ótimo. Faz 2 anos que eu comprei, olha como tá novinho. E aí eu pensava: Senhor, eu vou comer o quê? Com esses clientes que voltam aqui a cada 2 anos para dizer que o produto é bom, não é nem para comprar de novo, né? Então, nesse ramo que eu atuava, não tem retenção. A retenção é muito baixa, muito pequena. Mesmo que às vezes acontecia de ter um cliente que vinha ali com bastante frequência, depois de um tempo ele enche a casa dele de joia e aí ele vai dar um tempo de voltar na loja. E dessa maneira a gente tem que ter muito cliente novo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Agora, com Doterra, a retenção ela é em torno de 65%. Isso faz com que o nosso negócio seja consolidado. Então, imagina que você seja um supermercado. Mercado, todo mundo vai todo mês, com ou sem vontade. Ela tem que ir comprar comida, abastecer a casa dela todo mês. E os óleos essenciais é a mesma coisa. Então, todo mês eu preciso repor os óleos que eu uso diariamente. A cada 2, 3 meses, óleos que eu não uso talvez com tanta frequência ou em tanta quantidade, eu também vou repor. Então, existe um pedido mensal que eu preciso fazer assim para o meu uso, para o benefício da minha família, assim como eu usaria um remédio mensalmente ou que eu vou ao mercado mensalmente. Então, isso faz com que a retenção do nosso negócio seja muito alta. E quando a gente fala em retenção, a gente fala em estabilização de ganhos. Então, imagina que você tem 1.000 clientes, né? E desses 1.000 clientes, 650 compram todos os meses. Então, vai trocando ali quem compra todo mês, alguns compram todo mês, mas de 1.000, 650 são fiéis, fazem a compra mensalmente. E aí, se você é comissionado pelo faturamento que a sua organização produz de volume, né? De consumo, no caso, então você vai ter uma estabilidade de rentabilidade, que é o que a gente está falando. E é rentabilidade, então é rentabilizar, né? E como através desse modelo de trabalho, a gente de fato consegue atingir a liberdade financeira. Até porque liberdade financeira é relativo, né? Às vezes, para mim, liberdade financeira pode representar um ganho mensal de 20 mil reais. Para outras pessoas, a liberdade financeira pode ser com 1.000 reais, com 2 mil reais, enfim. Cada um tem a sua necessidade e cada um tem a sua definição de liberdade financeira, certo? Mas para todo mundo, uma definição funciona, que é a seguinte. Existe uma analogia que fala a respeito de um homem que ele carregava baldes de água. Então, ele carregava baldes 8 horas por dia e tal. E aí, ele começou a perceber que por mais que ele se dedicasse muito, ele não ia produzir mais, porque ele era limitado na sua capacidade física e também no tempo de trabalho, nas horas, porque o dia só tem 24 horas. Então, ele não conseguiria aumentar a sua produtividade. E com o passar dos anos, a resistência dele também iria diminuir, né? Então, naturalmente, a produtividade dele ia diminuir. Diminuindo a produtividade, ia diminuir a rentabilidade. E quando a gente vai envelhecendo, o nosso custo de vida fica mais alto, o plano de saúde é muito caro, né? Então, a gente precisa caminhar de acordo com o que a gente vai ter de custo mesmo. E aí, ele teve a ideia de construir uma adutora. Só que ele não parou de carregar os baldes para construir a adutora. Então, enquanto ele carregava balde, ele foi construindo a adutora. E até que chegou um dia onde ele abriu a torneira da adutora e começou a sair água. E aí ele não precisava mais carregar balde. E aí essa analogia qual é? Nós hoje temos um trabalho. Então a gente está ali trabalhando todo dia, 8 horas, 10 horas, 14 horas, enfim. Estamos trabalhando, estamos carregando balde. Mas a gente sabe que a gente não vai aguentar carregar balde pro resto da vida. E dependendo de qual balde a gente carrega, a gente pode ser demitido. Enfim, nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas que achavam que tinham empresas estáveis ou empregos estáveis, descobriram que elas não têm. E isso fez elas despertarem para, poxa, eu preciso pensar em alguma coisa, né? E aí, carregar os baldes é o trabalho que a gente faz no dia a dia, e construir a adutora é a construção de uma organização dentro de uma empresa de marketing de rede. E aqui a gente está falando de Doterra, tá?
E quando a gente constrói essa adutora, chega um momento onde o fluxo de consumo é tão elevado que a renda ela flui naturalmente, né? Então isso é muito interessante quando a gente fala de liberdade financeira. E a Doterra, ela tem um número de crescimento muito grande. Aqui no Brasil mesmo, ela nem tem conseguido acompanhar o crescimento, né? Então, assim, ela está contratando muitos funcionários para a central de atendimento, se empenhando na logística, produzindo um número maior de produtos, tirando, às vezes, cargas que estavam para ir para outros países, para vir para o Brasil, para atender a demanda do Brasil, né? Alguns óleos, eles já são envasados aqui no Brasil, mas boa parte ainda é importada, né? Isso já, ele pronto, importado. Todo o produto, ele é importado da extração do seu país, do mundo, né? Onde ele é extraído. Então, você tem a oportunidade de empreender em uma empresa que está num crescimento, em ascensão, né? E você poder fazer parte de algo que já está consolidado, que já é estruturado, que tem um plano de pagamentos que não muda, né? É o mesmo plano há 12 anos. Então, quando você tem a oportunidade de se aliar, se associar a uma empresa com toda essa estrutura, né? Uma empresa americana que paga tudo direitinho, uma empresa muito generosa, que está sempre nos presenteando, nos abençoando com vários produtos, né? Então, quando você tem essa oportunidade de se tornar um empreendedor sem ter que pagar aluguel, salário, funcionário, então isso tudo faz total diferença e eu falo com propriedade, porque além de ser empreendedora, eu sou coach de empreendedores. Então, realmente eu sei o que os empreendedores vivem para manter suas portas abertas. E a gente tem essa possibilidade de empreender junto de uma empresa que está com toda a estrutura pronta. Tanto eu falo da estrutura que, assim, se você hoje decide se tornar um membro do Terra, um consultor de bem-estar do Terra, você tem todo o material aqui, ó, para você trabalhar. Então, o material para você poder fazer uma aula de soluções naturais, que é esse material aqui. A gente tem o material como que você faz o compartilhamento dos óleos essenciais, das suas experiências. Aqui tem o script do que você vai falar, como que você vai elaborar esse seu depoimento, né, para compartilhar com as pessoas, porque é isso que nós fazemos, compartilhamos nossas experiências. Aqui a gente tem um guia, que é o Guia Viva, né? Que é uma avaliação de bem-estar para a gente auxiliar a pessoa no início do consumo dos óleos, colocar para ela uma rotina do uso dos óleos. E isso aqui tá tudo pronto, você não vai precisar fazer nada. A roda já está rodando muito bem, a gente só precisa realmente aplicar todo esse conhecimento que esse material nos proporciona, né? E esse material aqui você pode acessar gratuitamente, ter o PDF no seu celular, enviar para os seus novos cadastrados também, tá? E uma coisa que faz muito sentido para mim em trabalhar com Doterra é a Fundação Healing Hands, né? Então, toda vez que a gente consome um óleo, então assim, ótimo, estou consumindo um óleo de limão. Ele não está impactando apenas na minha vida, no meu corpo. Então, tem uma série de pessoas, de mão de obra, de funcionários que estão sendo impactados. E principalmente as famílias produtoras, né? Porque existem, a Rose aqui falou do olíbano mesmo, e assim, o olíbano, ele é uma área muito difícil, né, de extração, também precisa de um volume muito grande do produto para poder extrair o óleo, e haviam intermediários, então assim, aqui no Brasil também acontecia isso, com a copaíba. Então existem as pessoas que vão lá, tipo, eu vou lá comprar a extração do olíbano. E aí, era quase um trabalho escravo, porque essas pessoas que compravam, por exemplo, a copaíba aqui no Brasil, o olíbano no Brasil não, é copaíba no Brasil, que compravam a copaíba aqui no Brasil, eles iam lá e pagavam um preço assim, sabe, tipo de banana para as famílias. Então, eles trabalhavam muito, ganhavam muito pouco. A Doterra, ela é uma empresa que ela traz a visão de tirar as pessoas do endividamento, de abençoar realmente a vida das pessoas, né? Então, justamente para fazer sentido isso, essa filosofia e esse estilo de ser, né? Ela vai lá e cuida daquela comunidade. Então, além dela pagar um preço justo, tirar os intermediários, né? Então, essas famílias começam a prestar o serviço para a Doterra. Além disso tudo, uma boa parte é dedicada para a Fundação Healing Hands, que é uma fundação que leva muitos benefícios.
aqui no Brasil mesmo. Então, assim, se chega naquela região e as pessoas não têm dentista, não tem escola, não tem saúde, então a doTERRA vai lá, constrói uma unidade de saúde, constrói um hospital, constrói uma escola, paga um professor para ensinar aquelas crianças daquela região. Então, é algo que você pode pesquisar sobre isso, que é a Fundação Healing Hands, e é um trabalho de co-impacto muito grande. Então, como eu falei, se chega... Tem um país, eu até preciso pegar o nome desse país, porque eu nunca lembro, mas não tinha água, não tinha acesso à água, aquela comunidade, né? E aí eles se reuniram e construíram uma adutora, justamente o que a gente tá falando aqui, para aquela região, né? Teve uma outra situação, eu não lembro se foi aqui no Brasil, ou se foi na Guatemala, eu não lembro agora o país também, mas que eles chegaram e as crianças estavam sem escola naquela região. E aí, eles ali já entre os líderes do Terra, os fundadores do Terra, eles reuniram o valor que era necessário para pagar um ano de aula para aquelas crianças e resolver o problema da falta de educação naquela região. Então, você fazer parte disso é algo que impacta muito no seu dia a dia. Sem falar que quando você compartilha os olhos com alguém, os feedbacks que você recebe é algo que faz muito sentido pra gente, né? Então, assim, agora mesmo, recentemente, eu tive um caso de uma mãe, né? Eu trabalho muito compartilhando com mães, TDAH, TOD, autistas e tudo mais. E aí, essa mãe me mandou o resultado das ondas cerebrais do filho, dizendo que ele recebeu alta médica. Então, ele tem 6 anos e ele já usava medicação há 3 anos, se eu não me engano. E imagina uma criança de 3 anos tomando medicação controlada, né? E o medo que essa mãe sente do efeito colateral desse medicamento ao longo da vida. Porque um TDAH, ele é TDAH pro resto da vida. O que ele vai aprender é as ferramentas e as estratégias que ele precisa para se disciplinar. Mas uma criança não tem como. Então, hoje, os médicos entram com medicação muito cedo. E aí, essa mãe começou a utilizar os óleos essenciais e ela me mandou os exames comprovando o resultado do filho, né? A onda cerebral dele não passava de 3, o mínimo é 4. E no último exame, a onda cerebral dele estava em 7. E a médica não soube explicar como que isso tinha acontecido, né? Porque o remédio, como a gente falou, ele remedia, ele não resolve. E aí, Rose, foi, assim, algo muito abençoado, muito mesmo. E para mim, assim, tem muito impacto, porque eu sei o que uma mãe que tem que dar medicação pro filho que ela sente. Elas compartilham comigo isso. Graças a Deus, minha filha nunca foi medicada. Mas as experiências que a gente vive são incríveis. E outras, como dor de cabeça. Esses dias a tia do meu marido, ela comprou um kit para consumo e ela me chamou, falou que estava com a cabeça explodindo, o que ela podia fazer com os olhos. E eu orientei ela a utilizar o Peppermint, o olíbano e fazer a ingestão de uma gota de lemon. Ela disse que estava até com o estômago embrulhando de tanta dor. E aí passou algumas horas, ela me chamou para agradecer que ela não estava mais sentindo dor e a dor não passaria se ela não tivesse tomado um remédio bem forte. Então, isso tudo faz muito sentido para o trabalho que a gente faz e nos faz acordar pensando para quem mais eu posso ser bênção hoje, né? E se eu posso ser a resposta da oração de alguém, porque alguém pode estar buscando uma solução para uma dor física, emocional ou até financeira. Então, muitas vezes, compartilhar com alguém as possibilidades de ganhos de doTERRA é algo que pode impactar infinitamente a vida dela para o resto da vida e para as próximas gerações, né? Então, aqui falando um pouco sobre isso, porque a gente precisa empreender com algo que a gente sabe que faz sentido, né? Tem que fazer sentido. E doTERRA faz sentido trabalhar. E aí, aqui, eu vou falar aqui um pouco sobre o plano de carreira, tá? Então, na doTERRA, a gente tem uma filosofia de trabalho que também eu acho muito legal, que a gente não trabalha com muita lateralidade. Quem já desenvolveu algum projeto de marketing de rede sabe que a lateralidade é comum. Então, assim, se eu sou uma top recrutadora, eu recruto 40, 50 pessoas, eu coloco todas elas na minha primeira linha. Fica aquela primeira linha infinita. E ninguém vai para lugar nenhum, ninguém cresce, enfim. Aqui na doTERRA, a gente trabalha até o nível de Platinum, aqui, ó, com 3 linhas. Então, eu tenho 3 linhas, né? Hoje a gente tá aqui buscando o fechamento do Gold. E aí, com essas 3 linhas, eu vou até o Platinum.
E aí, todos os recrutamentos que eu faço, todos os novos clientes que eu trago, eu vou posicionar dentro dessas 3 linhas de acordo com a necessidade do momento, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma linha que ela explodiu. Coloquei muitas pessoas naquela linha, em parceria com as pessoas que trabalham ali, e aí essa linha explodiu. E aí agora a gente está fortalecendo as outras 2 linhas também, desse mesmo jeito. A gente juntos trazendo novos clientes, trazendo novos empreendedores e vamos posicionando de forma que todo mundo se beneficia. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente realmente trabalha junto, trabalha em equipe, né? É bem bacana isso. E aí a gente pode começar obtendo ganhos de R$ 500, 300, 1.000, 50 mil, vai depender tudo do quanto você quer se desenvolver, do quanto você quer trabalhar, de quanto tempo você quer dedicar e de quanto você quer ser constante no que você está fazendo, né? Porque se você compartilhar os benefícios de doTERRA, físico, financeiro e emocional diariamente, você vai construir algo consolidado, algo que faz com que você tenha realmente a liberdade financeira que a gente busca, né? E a gente tem aí o bônus de liderança. Então, assim, o bônus de liderança, ele é pago mensalmente, né? De Premier e acima. E Premier já é um nível de líder aqui na doTERRA. Ele movimenta em torno de 5.000 pontos, tá? E tem 2 linhas. Então, o Premier, ele ainda é alguém que não trabalha a terceira lateralidade, trabalha com 2, né? E aí, esse bônus de liderança, ele dá uma média, como ele é 1% para o Premier e Silver, né? Depois ele pode aumentar 2%. Ele é um bônus retirado do faturamento mundial. Então, a gente que está aqui começando o trabalho no Brasil já se beneficia de todo o trabalho que tem sido feito em outros países do mundo. E esse bônus, ele dá aproximadamente entre 800 e R$ 1.000, né? Depende da variação do dólar. Então, é um bônus que a gente também faz muito bem para o nosso bolso. A gente tem o bônus Unilevel. O bônus Unilevel é conhecido como a aposentadoria, que é esse aqui, ó. E diferente das outras empresas tradicionais de marketing, de rede, a gente recebe menos nos primeiros níveis e mais. Então, esse bônus ele vai de 2% a 7%, tá? E a gente recebe ele... E por que ele é o invertido? Porque o normal, principalmente aqui na doTERRA, como a gente trabalha com pouca lateralidade nas primeiras linhas, o normal é que nas linhas abaixo eu tenha um volume maior. Então, é mais interessante eu ganhar mais na profundidade do que no raso ali, né? Então, isso é muito legal porque traz uma boa alavancagem financeira realmente de resultado pra gente. Por quê? O que é esse bônus Unilevel? Como eu falei, as pessoas consomem os óleos todos os meses. Então, eu passo a ter uma comissão pequena, de 2% a 7%, sobre o volume de pontos que aquela pessoa consome. E aí, através do consumo dela, é como se eu criasse uma grande carteira de clientes. E aí, essas pessoas, quando compram da empresa, a empresa sabe que fui eu que fiz aquela demonstração e me paga uma comissão. Então, esse é o bônus Unilevel, tá? Aí, a gente tem um bônus de equipe, que é esse bônus aqui, ó. O bônus do poder de 3. Eu trabalho muito ajudando as pessoas a montar essa estrutura. Então, essa estrutura aqui, quando eu monto essa estrutura básica com 3 pessoas, né? E entre eu e elas, nós 4, a gente movimenta 600 pontos e tá todo mundo aqui no plano de recompensa por fidelidade, eu recebo R$ 200. E aí, quando eu ajudo cada uma delas aqui a montar a sua estrutura, ajudo no sentido de orientar, conduzir e às vezes até de posicionar pessoas mesmo, e elas passam a ter esses R$ 200, eu tenho o ganho de R$ 1.000. E quando a gente ajuda essa terceira geração a ganhar 200, esses 3 aqui ganham 1.000, eu atinjo o valor de 5.000. Então, essa é uma estrutura que a gente pode montar ao longo do tempo com clientes fiéis, né? Montando ali realmente uma estratégia que a gente tem toda ela formada aqui, tem toda a orientação para fazer. E aí, você pode ter esses ganhos de até R$ 5.000. Hoje, a gente tem essa estrutura de R$ 1.000 montada, né? Então, minhas 3 primeiras linhas, que são as 3 únicas linhas que eu tenho hoje, eles ganham R$ 200 cada um, por isso eu consigo ganhar 1.000. Então, é muito legal porque realmente é algo que a gente trabalha junto para construir, né? E aí, a gente tem aqui o bônus de início rápido. Nos primeiros meses de negócio, primeiros 2 meses aproximadamente, o maior volume nosso é do bônus início rápido.
por um bom tempo ele continua sendo. Aqui, ó, a gente tem um gráfico, né? E até, por exemplo, aqui a graduação de Premier, essa parte roxinha aqui, ó, é o volume de proporção do bônus de início rápido que a gente recebe, né? Então, o que é o bônus de início rápido? Eu indico uma pessoa, por exemplo, eu indico alguém para comprar um kit desse. E aí a doTERRA sabe que fui eu que apresentei os olhos para a pessoa. Então, ela vai me pagar 20% da pontuação que esse kit soma. Esse kit soma 120 pontos. Então, eu vou receber 20% dos 120 pontos, tá? Vai dar 24 pontos vezes R$3, que é um valor de referência que eles têm. Então, por cada indicação desse kit aqui que eu faço, eu ganho o valor de R$73. E aí, se quando a pessoa recebe o kit dela, eu faço o acompanhamento com esse material aqui, ó, que é o Viva, né? Que eu vou mostrar para ela, deixa eu abrir aqui a avaliação, que eu vou fazer com ela essa avaliação aqui de bem-estar, vou ver quais são os pontos que ela quer melhorar no dia a dia dela, né? Na saúde, da família e tudo. E nós vamos fazer um planejamento de uso dos óleos, um cronograma de uso dos óleos para ela inserir os óleos nos hábitos diários. E aí, a gente já vai programar aqui, ó, os pedidos de recompensa, os pedidos de fidelidade, que é como se fosse uma assinatura. Então, como eu falei, como a gente vai no mercado todo mês, e geralmente tem coisa que a gente compra todo mês, né? E aí, aqui nos óleos também. Então, tem os óleos que a gente vai comprar todos os meses, e de acordo com o planejamento que eu fiz aqui, eu vou saber quanto tempo que um óleo vai durar. Então, uma embalagem de 5 ml rende 90 gotas. Se ela ingerir 3 gotas por dia, vai durar 30 dias. Então, todo mês eu preciso inserir aqui o limão, a hortelã-pimenta, a lavanda, a copaíba, enfim, tudo conforme ela for usando ali no dia a dia. A gente vai fazer a conta, vai ver quantos dias vai durar o vidrinho. E aí a gente já vai programar o pedido dela de recompensa. Esse pedido de recompensa, ele vale muito a pena. Já vou falar dele aqui pra gente ir caminhando para um finalzinho aqui. E aí, o que acontece? Esse bônus de início rápido, ele é pago por 60 dias. Então, a pessoa comprou um kit, aí o kit chegou, eu fiz a avaliação de bem-estar e planejei com ela os próximos pedidos. Dos próximos 60 dias, nos próximos 60 dias, tudo que ela comprar, eu vou ser comissionada novamente com os 20%, tá? Então, esse é um bônus que ele nos ajuda como é que eu posso dizer? A dar atenção para aquela pessoa no sentido de orientar o consumo, de orientar o uso, orientar a programação do pedido de recompensa, né? Para que a gente realmente faça um trabalho que seja profissional, né? Para que fidelize essa pessoa no uso dos óleos. É comprovado que tem alguns números, né? Mas 21 dias, o uso diário ou a prática diária de alguma coisa torna hábito. Depois de 90 dias, que é o período aqui desse planejamento, a pessoa não para mais de consumir. E de fato, com os óleos essenciais, pessoas que utilizam no dia a dia e obtêm os benefícios, elas não param mais mesmo de usar, né? Principalmente a gente que é mãe. E a gente precisa do óleo para nós, para dar conta de tudo, né? E para os nossos filhos também. Então, esse bônus de início rápido é um bônus que consolida muito também os nossos ganhos financeiros. E a gente recebe ele até a 3ª geração. Por que isso? Porque eu indico, por exemplo, a Rose, que tá aqui na live, para consumir a caixinha. Então, quando a Rose compra a caixinha, eu ganho essa comissão de 20%, tá? Sobre o volume de pontos que ela adquiriu. Aí a Rose indica a sogra dela. A Rose vai ganhar 20% pela indicação da sogra e eu vou ganhar 10%. Por quê? Porque como a Rose acabou de iniciar, muito provavelmente eu vou ter que dar suporte para a Rose para ela dar o suporte para a sogra. E aí, se a sogra indica a Nora vai ser, eu vou receber 5%, a Rose vai receber 10% e a sogra vai receber 20%. Então, até a 3ª geração, nós somos comissionados com bônus de início rápido, porque a doTERRA entende que pelo menos até a 3ª geração você tem um trabalho
prático, né, ali no dia a dia, para orientar todas essas pessoas no uso e no consumo dos óleos essenciais. Então, isso faz muito sentido, porque a gente, de fato, trabalha individualmente. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito também na doTERRA. Mesmo que o nosso negócio seja para criar alavancagem, a gente não bota todo mundo num saco e fala, é isso, bora, vai todo mundo. Não. A gente faz um trabalho individualizado, então a gente entende a necessidade de cada pessoa, estuda muitas vezes para poder atender aquela demanda, aquela necessidade, né? E isso é muito bacana porque a pessoa se sente respeitada, ela percebe que a gente dá atenção para ela mesmo, para que o problema dela seja resolvido, né? Porque não adianta ela tem uma situação e eu indicar algo padrão, que é para todo mundo. Não dá, né? Então, essas são as bonificações da doTERRA. Então, a gente tem o bônus de liderança, que ele é pago do Premier acima. O bônus de Unilevel, tá? Que ele é pago a partir dos 60 dias que as pessoas estão começando o consumo. O bônus de equipe, que é o poder de 3, onde a gente monta aquela estrutura que os ganhos são de 200 a 5 mil reais. E o bônus de início rápido, que é pago nos primeiros 60 dias de todas as indicações que você faz até a terceira geração, tá? Então, dessa forma, a gente consegue obter realmente liberdade financeira. E o que a doTERRA tem para nos ajudar a fazer todo esse trabalho de retenção? Deixa eu pegar aqui. É o plano de recompensa por fidelidade. Então, assim, quando eu faço aquele trabalho que eu falei, eu levanto as necessidades e oriento o melhor kit para a pessoa adquirir. O kit chegou, eu faço o Guia Viva, a avaliação de bem-estar. E aí, toda vez que aquela pessoa fizer mensalmente, né, um pedido de pelo menos 50 pontos, ela vai fazer parte do programa de recompensa de fidelidade. Então, esse aqui, nesse Guia Viva, ele explica também sobre essa recompensa. E nessa recompensa, a pessoa ela vai acumular pontos para resgatar produtos grátis. Então, de 10% a 30% vai ser um período de 13 meses. Então, a cada 3 meses de fidelidade, ela sobe 5%. Então, ela começa com 10, 3 meses passa para 15, depois 20, 25, 30. Como eu tenho 12 meses de consumo, acabamos de completar 13. Hoje é dia 29, né? A gente acabou de completar 13 meses. Então, eu já atingi os 30%, né? E dessa forma, de cada 100 pontos que eu consumo, 30 pontos voltam de produto, de dinheiro em pontos para eu resgatar produtos grátis. Então, imagina, shampoo, condicionador, creme dental, pomada Deep Blue, a linha de tratamento facial, isso tudo eu pego com pontos, né? Então, eu tenho todo o benefício desses produtos com os óleos essenciais, que são produtos de primeiríssima linha. Eu vejo o cabelo diferente, a pele diferente, né? E eu não pago nada por eles. Por quê? Porque eles são a recompensa da fidelidade que eu tenho mensalmente de consumo dos óleos. E isso faz com que o nosso negócio consolide. Porque se como eu falei, eu tenho uma organização, uma carteira de clientes aí cadastrados, membros, né, que a gente fala, de 1.000 membros. E a empresa vai lá e fala, esse mês, quem fizer o pedido de 125 pontos até o dia 15, vai ganhar um óleo de cedro, vai ganhar um lemon, vai ganhar um peppermint. E aí, qual é o meu trabalho? Falar para aquelas pessoas, aqueles membros que se cadastraram para consumo ou para empreender, e dizer para eles, olha, se você fizer um pedido de tantos pontos até tal dia, você ganha tal óleo. Esse mês, quem fizer ainda, né, até sexta-feira, um pedido de 200 pontos, vai ganhar agora o Rolon Frankincense, que é um óleo extremamente precioso, na versão Rolon, super prático para utilizar. Então, é uma empresa que ela está sempre presenteando, né, os seus membros. E o nosso trabalho é levar essa informação aos membros, aos que já são e aos que serão, porque é interessante eles fazerem a adesão para comprar os óleos com 25% de desconto, participar do programa de recompensa, poder resgatar produtos grátis e ainda ter a vantagem de ganhar novos produtos todos os meses, né? Então, esse programa, ele faz uma parte do nosso trabalho, porque quando a gente comunica o novo membro de que ele pode participar desse programa e receber pontos, né, para resgatar gratuitamente, ele presta um pouco mais de atenção, ele fala, opa, peraí, ganhar é bom, né? Então, ganhar coisa boa, então, melhorou. E esses pontos você acumula para resgatar em produtos à sua escolha.
E isso é dos pontos de recompensa, porque as bonificações do plano de carreira, eles são pagos em dinheiro na nossa conta bancária, tá? Então é algo realmente que a gente pode prestar um pouco mais de atenção, entender um pouco mais e observar que pode ser uma solução para sua saúde física, pode ser não, é uma solução para sua saúde física, para sua saúde emocional e para a sua vida financeira também, para a sua saúde financeira, para que você tenha uma renda paralela ao que você tem hoje e que você possa construir algo muito grande no futuro, porque o plano de carreira, ele é muito grande. Então, assim, hoje a gente está buscando aí esse mês a graduação de Gold. Depois a gente tem o Platinum, o Diamond, o Blue Diamond e o Presidencial Diamond. Na verdade, aqui no Brasil, esse tem 2 meses, eu acho que foi maio. Acho que foi maio. Muitos atingiram o Double Presidencial, que é um plano, uma graduação que nem tem aqui no plano de carreira, de tanto que esse mercado vem crescendo. E nos últimos 4 meses, que é esse período de isolamento, a nossa organização cresceu 3 vezes. Então, assim, de fato, as pessoas estão buscando soluções naturais para suportar toda a sua vida, em todos os sentidos. E aí, se você quer empreender, ou se você quer entender um pouco mais sobre como, se você já é membro, mas você tem sido um cliente que consome, que compartilha, mas ainda não entendeu, né, do que você está fazendo parte, do movimento que você faz parte, das possibilidades de ganho que esse movimento pode te trazer, procura o consultor que te indicou e fala para ele, eu quero entender um pouco mais sobre o plano de negócio, eu quero entender um pouco mais sobre esse plano de carreira, como que eu posso crescer, né? Porque nesse período de 13 meses, eu já ganhei 2 viagens, né? Tudo de reconhecimento realmente do nosso trabalho. Então, a gente já ganhou uma viagem para um resort na Bahia, a gente já ganhou, eu ganhei 1.000 pontos de produto, são 5.000 reais em produto. Eu ganhei um óleo, que é o óleo de rosas, que custa mais de 1.000 reais, nem tá disponível para venda ainda no Brasil. Participei do Clube Diamond e aí ganhei agora uma outra viagem para um local de extração, né? Devido à pandemia ainda não foi divulgado o local. Mas, por exemplo, existe extração do vetiver, da melaleuca na Austrália. Então, a gente pode ter ganhado, por exemplo, uma viagem para ir para a Austrália, ver qual que é o processo de extração dos óleos, como que tudo funciona, né? Então a gente ganhou hospedagem, alimentação, o direito de fazer parte dessa viagem, porque são poucos os que podem fazer parte disso. A gente participa de um programa de crescimento. Então, assim, participei de um programa onde a empresa financiou o crescimento da minha empresa, da minha organização, financiou as viagens que eu fiz, os custos que eu tive com a viagem. E aí acabei indo até para Bonito, que era um sonho que eu tinha muito, muito tempo, desde de menina mesmo. E não sou tão velha assim, mas desde menina eu sonhava muito ir para Bonito. Fui para Bonito, para Joinville, para o Mato Grosso. A gente só não continuou as viagens porque entramos no período de isolamento, né? Então, a gente já teve a oportunidade de viver isso tudo e todos podem viver isso, né? Depende do que cada um tá buscando, do que cada um quer. O que eu posso assegurar é que, independente do quanto você busca financeiramente, aqui é possível. Independente do que você está vivendo hoje, é possível do Terra ser uma transformação na sua vida em todos os sentidos. A começar pelos benefícios dos olhos. Porque se você não dorme bem, se você não respira bem, se você, sabe, não tem uma qualidade de vida, se você sofre com ansiedade, isso não é vida. Então, se você puder descobrir uma solução natural e ainda rentabilizar através disso, é realmente uma bênção. Eu me sinto muito abençoada, muito privilegiada. Tenho certeza que todos que estão nessa live e que são membros do Terra também se sentem assim, se sentem pessoas, instrumentos mesmo de bênção na vida de milhares de pessoas. Porque a gente nem tem noção do quanto de vida a gente acaba impactando por tomar a decisão de empreender junto da Doterra, né? Levando benefícios para tantos lares, tantas famílias, tantas pessoas que têm se libertado de tantos tratamentos que não fazem bem, né? Que só remediam tudo que elas estão vivendo e sem aquela questão de eu preciso mostrar, eu preciso que todos vejam o carro que eu estou andando, a bolsa que eu estou usando, sem isso, porque as pessoas que vão se tornar membro, que elas vão serem consultoras muitas vezes, principalmente quem vai consumir os óleos,
Ela não quer saber o carro que você anda, quanto você ganha, a casa que você mora, a bolsa que você tá usando, o sapato. Não quer saber. Ela quer saber se aquele óleo essencial que você tá falando vai trazer saúde para ela, vai ajudar ela a viver melhor, vai aliviar uma dor física ou emocional. É isso que interessa. Então, assim, independente de como você está se vestindo, se portando, enfim, não interessa. A pessoa, ela quer o bem-estar. E é isso que é muito legal, porque a gente não tem essa pressão de, eu preciso. Não, não precisa. A gente só precisa realmente levar saúde física e emocional para as pessoas. E aí a saúde financeira, ela vem com a decisão dela de compartilhar isso profissionalmente. Alguém tem alguma dúvida? Daqui a pouco vai dar o nosso tempo aqui. Peraí que eu saí. Deixa eu voltar. Voltei. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem 2 minutinhos aqui ainda. Quer falar alguma coisa? Alguém que é membro já? Como se sente fazendo parte disso? Eu vi aqui que a gente tem... Deixa eu ver quem ainda tá aqui. Acho que eu não consigo ver quem tá, né? Mas eu sei que esse mês a gente já tem muitos novos graduados. Temos muitas pessoas que já foram abençoadas também. E aqui a gente não cresce sozinho. Pra gente crescer, por exemplo, pra eu atingir essa graduação aqui de Gold, essa, que é o que a gente tá buscando esse mês, a gente vai precisar ter 3 pessoas formadas Premier. E um Premier, ele ganha, em média, R$2.000. Então, isso é muito sensacional. Porque eu sei que, para eu atingir essa graduação de Gold, que tem um ganho médio de R$9.000, eu vou precisar ajudar 3 pessoas a ganharem R$2.000 cada uma. Então, imagina a alegria que é. Para mim, é algo muito significativo. Saber que eu ajudei 3 pessoas, orientei, conduzi, proporcionei ali aquele sucesso para 3 pessoas, ganhando R$2.000 por mês, e aí por isso eu tenho o direito de ganhar esses R$9.000, né? De ganhar não, receber, porque a gente trabalha para ter ele. Então isso é muito significativo para mim, muito sensacional. E nós buscamos pessoas que queiram transformar suas vidas, que queiram empreender, que queiram realmente fazer algo onde elas se sentem mais do que elas se sentirem abençoadas, elas se sentem a bênção, né? Então, quando a gente faz algo que a gente se sente bênção, a gente sabe que a gente é bênção na vida das pessoas, é simplesmente sensacional. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer, Yolanda, a Iraci, a Josane, uma pessoa super especial também que eu tive o privilégio de conhecer nesse período de viagens, né? E que tem tido um resultado também incrível com os óleos essenciais na família, na sociedade dela. Então, assim, a Yolanda, né, a primeira pessoa que veio trabalhar comigo na doTERRA, a Iraci, uma amiga de muito carinho, assim, tenho muito carinho por ela, que veio trabalhar com a gente agora. Então, assim, todos que estão aqui são muito especiais para mim e eu desejo mesmo que possamos todos ser bênção juntos, né? Eu desejo ser bênção na vida de cada um, me sinto bênção na vida de todas as pessoas com quem eu compartilho os olhos, os benefícios e essa oportunidade. Me sinto bênção na vida de quem eu faço mentoria para que essas pessoas atinjam seus resultados, né? Amo estudar para orientar. E quando a gente orienta, a gente também aprende. E eu tenho certeza que esse negócio só está começando, bem no comecinho mesmo, que o nosso futuro vai ser brilhante, que esse mês, sexta-feira que acaba, vai ser sensacional. Vamos ter muitas pessoas comemorando e celebrando essa vitória. Até me emociona falar nisso, mas eu tenho certeza que muitos vão celebrar suas vitórias juntos, né? E que esse ano ainda vai ser um ano sensacional, surreal para todos nós. Deus abençoe você. Vai ser um prazer ter você trabalhando com a gente, compartilhando com a gente os óleos essenciais e fazendo parte desse movimento, que é um movimento de bênção na vida das pessoas. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.